Ó, eu vou dar um exemplo, cara, de uma pessoa que eu vi assim, que, tipo, explodiu minha mente em relação a mindset, tá? Explodiu minha mente em relação ao que é um cara ter um foco diferente, ter um objetivo diferente pra operação no trade. Eu conheci um cara em 2016 e esse cara era um cara que eu vi assim, além de mim, que operava muita grana, muito pesado. Na época eu nem operava, eu conheci ele por causa disso, pra poder aprender um pouco com ele. E era um cara que pegava um notebook desse, não um Mac, eu pegava um Dell, sentava no sofá e fazia ali 70, 80 mil reais por dia. Sentado no sofá, de chinelo e tal. Eu falei assim, cara, como assim? Até então, todos os três profissionais que eu conheci eram pessoas mais sérias, que tinham um ambiente de trabalho, tinham 4, 5, 6, 10 telas, e tinham toda uma estrutura, no break, gerador em casa, duas internets, três e tal. E o cara não, às vezes roteava o celular, notebook e operava. E eu falava assim, cara, como assim? Como assim? Qual é o nível de consciência que esse cara tá pra chegar a esse nível? E eu entendi algumas semanas operando com ele que era o seguinte: ele era tão um cara desapegado a dinheiro que ele tratava aquilo ali como realmente uma mercadoria. E é uma mercadoria que precisava ser girada. Ele tinha um saldo de mais ou menos 1 milhão que ele colocava só para operar numa conta. E ele colocava ali na operação 100, 150, 200 mil. E ele sabia, cara, que, cara, se isso aqui desse errado, ele estopava perdendo 20. Quando dava certo, ele alongava um pouquinho, deixava por um dia pro outro. Aí tirava 70, 80, 90 mil. E era muito. Aquilo ali explodiu minha mente de uma forma, cara. Da simplicidade que ele levava pra frente as operações. E ainda postava às vezes no Facebook, ó, 400 contratos do cheio no dólar. Falava assim, cara, o cara tá batendo com o banco, tá ligado? O cara tá brigando com o Itaú ali. Mano, é inacreditável o que na época o cara já fazia. E o controle, cara, o brilho que ele mantinha aquilo ali, a perfeição, como ele orquestrava aquelas operações, a tranquilidade. Graças ao quê? A mente do cara preparada, mano. Totalmente preparada e blindada pra poder fazer aquilo, pra ter resultado através daquilo. Outro dia numa live o cara me perguntou: "Rafael, um bom mindset preparado pode ajudar mesmo quem não tem muito conhecimento técnico?" Mano, pergunta interessante, tá? E a resposta é talvez. E eu vou mostrar pra vocês na prática isso. Vocês lembram da edição da Mansão 2? Tinham 12 pessoas aqui disputando um prêmio de 10 mil reais. Quem ficou em terceiro lugar era um cara que ele tinha feito o kick e nem feito inteiro. O cara assistiu algumas aulas só. Ele tinha muito pouco conhecimento técnico do que era o mercado. E ele conseguiu ainda assim, de 12, ficar em terceiro. Quase que ganhou o prêmio, cara. Quase. Como que ele conseguiu aquilo? Mano, era um cara que tinha uma puta confiança. Era um cara que sabia lidar com as pessoas, sabia fazer a leitura do jogo, sabia a hora certa dele entrar, de sair de uma prova, de arriscar mais, arriscar menos. E o cara acabou ficando em terceiro. Teve uma excelente colocação ele. Nível de que, putz, eu acho que todo mundo que ficou atrás dele tinha um nível superior a ele de mercado financeiro. E o cara acabou ficando em terceiro na nossa disputa aqui, mano. E ficou atrás somente de dois alunos do prêmio, que foi o Kaique que ganhou e o Faustino que ficou em segundo, tá? Muito doido. Só que assim, cara, no mercado financeiro, você tem que entender que a técnica ainda assim é muito importante. É muito importante. Eu sempre falo, quando você pega uma estratégia validada, ela vai te economizar muito, muito, muitos anos de mercado, muitos anos de perda, muitos anos de talvez até uma desistência, tá? Quando eu comecei no mercado, cara, lá em 2011, mais ou menos, é, eu fiz vários cursos, tá, pessoal? Cara, gastei. E quando eu falo que gastei, gastei mesmo. Gastei muito dinheiro em cursos, mas também investi. Quando eu falo que gastei, é porque eu gastei porque não valia a pena alguns cursos, outros investi porque valeram a pena. Mas enfim. E, mano, 99% deles não ensinava estratégia. Não sei por quê, mas na época os caras tiravam muito o corpo, tá? Eles ensinavam você a mexer no MetaTrader, o que era o suporte, o que era a resistência, o que era a Fibonacci, mas não falava, cara, clica aqui, sai aqui. Não falava. Hoje é incabível isso, você ter algum treinamento aí que não tem estratégia. Tem que ter. As pessoas estão mais exigentes, estão mais, né? Mas a informação tá mais rápida hoje. Então, eu senti muita dificuldade disso, de não ter estratégia. Então, eu fui obrigado a desenvolver a minha própria estratégia. Tem um livro, cara, pô, muito legal, que eu li numa época e ele tinha, putz, umas 20 estratégias de mercado. Eu li o livro, achei legal, só que é o seguinte,
uma coisa no livro, outra coisa é na prática. E eu vi aqui no livro, cara, não tinha muito a ver com a prática. Por quê? Porque livro é livro, treino é treino, jogo é jogo. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a desenvolver uma estratégia por uma por uma. Hoje eu tenho mais ou menos 10 a 11 estratégias, todas validadas e que eu já passei para os meus alunos. Tenho mais de 10 mil alunos hoje na T7 e desses alunos todos já validaram as estratégias e eu sei que algumas têm a taxa de acerto maior, outras nem tanto, porém, todos funcionam. Se você pegar hoje uma estratégia minha qualquer e colocar para testar ela, para validar ela, para ver se funciona ou não, escolher só uma e testar durante um mês, você vai ver que vai funcionar. A conta vai fechar. Por quê? Eu passei anos não só desenvolvendo, mas testando. Porque só desenvolver uma estratégia é até rápido, mas para você testar ela, para validar, demora. Tem duas estratégias mesmo, cara, que são as que eu mais utilizo, que aqui, putz, as primeiras que eu utilizei quando eu comecei a criar as minhas próprias estratégias. São duas. Que foram as primeiras que eu executei, que eu bolei e que hoje também é a que eu mais uso, as duas que eu mais uso e que acredito que nunca vai deixar de funcionar. Por quê? Porque toda estratégia que eu criei, cara, ela é a favor ao mercado, ela conversa com o mercado, ela pergunta ao mercado o que é que o mercado quer que a gente faça. E a resposta que o mercado vai dar, a gente vai lá e encaixa o nosso plano, encaixa o nosso operacional, tá?